Oi, gente, estou aqui no novo programa da Max TV, que o novo programa, o nome é De Frente com Miriam. E, gente, o intuito desse programa é tirar algumas dúvidas que vocês têm e eu também tenho muitas dúvidas sobre a Bíblia, sobre a vida cristã também. E a nossa primeira convidada de hoje é Milka Rodrigues. como vocês conhecem, Milka é a minha irmã e vamos começar conhecendo um pouco sobre quem é ela, né? Milka, você tem quantos anos? Esqueci. Rapaz, agora esqueci o nome. 21. 21. E você é casada, solteira, namorando? Noiva. Ih, querida! E agora vamos para as primeiras perguntas do nosso programa. O que é uma vida cristã para você? Bom, uma vida cristã eu acho que é viver de acordo com a palavra de Deus. Nós que somos cristãos, né? Nós que somos cristãos, nós sabemos que a Bíblia é a base de tudo. E a gente viver de acordo com ela é uma vida cristã, entendeu? Muito bem, eu gostei da pergunta da resposta dela. E como se posso saber a vontade de Deus para minha vida como cristã? Eu acho assim que, tipo, muitas das vezes tem muitas pessoas até hoje que perguntam para Deus, Senhor, qual é o propósito meu aqui na Terra? Eu sirvo para quê? Só que eu acho que isso, com o decorrer do tempo da nossa vida, Deus ele vai mostrando para a gente o caminho que a gente deve percorrer, aquilo que nós devemos fazer aqui na Terra. Então, eu acredito que Deus ele tem um propósito para cada um de nós. E isso a gente vai descobrindo com o decorrer do tempo. E outra pergunta, e como, tipo, eu, como jovem cristã, eu posso vencer o pecado? Bom, é uma coisa que é muito difícil hoje em dia, porque o pecado está aí para as pessoas, né? E a gente falar que a gente não é tentado, a gente está mentindo. Porque Não todos pecamos também, né? não pecamos também, até porque todos os dias, todo santo dia vem alguém querendo nos tentar, ou então o próprio inimigo, ele tenta fazer a gente pecar. Mas eu acredito que quando a gente está ligado em Deus, buscando a Deus, procurando cada vez mais se aproximar de Deus, a gente se afasta dessas tentações do pecado. E falando já sobre jovens cristãos, nós fizemos um vídeo, né, esses dias, e teve bastante crítica. Eu falei um pouco sobre o meu lado, do que eu acho também, mas eu queria saber sobre o que você acha sobre as críticas que tiveram no vídeo. Eu acho assim que, tipo, todo mundo pensa de uma maneira diferente. Não é todo mundo que vai pensar do jeito que nós pensamos. Nós hoje achamos que o que nós viveu é correto porque a gente já foi criado desde pequeno com essa mentalidade. Mas tem gente que já foi criada totalmente diferente do que nós somos. Então, por isso que as pessoas têm essa impressão, ah, não, essas daí quer ser santa, que as pessoas falam, ah, essa quer ser santa, quer ser melhor que os outros. E não é isso. E claro que muitos desses comentários nos entristece, né? Só que eu acho que, tipo, isso vai de cada um. Eu nunca falei, tipo assim, nunca digitei algo ruim na foto ou no vídeo de outra pessoa. Então, eu acredito que essas pessoas que vêm com afrontas, vêm com coisas, escreve coisas ruins, críticas, tem críticas que é construtivas, mas tem críticas que as pessoas querem criticar porque não tem nada de bom para oferecer. Eu acho que, tipo, quem tem algo de bom para oferecer, quem é feliz, nunca vai ir no vídeo de outra pessoa para difamar, para falar algo ruim, entendeu? Se fosse uma crítica construtiva, ok. Eu acho que isso serve até pra gente aprender mais. Mas tem gente que vai só com maldade mesmo. Mas é claro que a gente fica triste, mas eu não liguei tanto. E, tipo, para você, você acha que aquelas coisas que nós falamos, eu vou perguntar para você como se eu não estivesse no vídeo. Para você, aquilo, tudo que está no vídeo, é realmente pecado? Não, eu não vou dizer para você que é pecado. Até porque eu acho que o único para nos julgar é Deus. A gente vive dessa maneira porque a gente tem uma doutrina a ser seguida. E cada igreja vai ter uma doutrina diferente. Tem umas que a gente falou lá sobre usar calça, sobre usar esmalte, essas coisas. A gente não usa, mas é porque a gente foi criado em uma igreja que não permitia desde criança e a gente já vem com essa mentalidade, eu nunca vou usar, entendeu? Mas quem já foi criado desde pequeno, sabe, usando essas coisas, para mim, não é pecado. É claro que se a doutrina da igreja permite, tudo bem a pessoa usar.
Agora, se a minha doutrina não permite e eu uso, aí sim eu tô pecando, entendeu? Então eu não vou dizer, é pecado ou não. Eu acho que, tipo assim, cada um vai de acordo com a sua doutrina. Eu acho praticamente a mesma coisa que ela, também não posso opinar muito, até porque, como ela disse, vai da doutrina de cada igreja. Eu vou estar repetindo o que ela vai falar, que ela falou já, mas vai da doutrina de cada igreja. Eu acredito que cada igreja tem uma doutrina e cada um tem que seguir a da sua igreja. E se a gente estivesse fazendo algo que a doutrina da nossa igreja não estivesse permitindo, aí sim seria pecado. Nós somos felizes desse jeito, usando as roupas do jeito que a gente estava falando no vídeo, fazendo do jeito que a gente estava falando no vídeo. Se somos felizes assim, incomoda muita gente, né? Porque às vezes tem gente que nem vive dessa forma e às vezes incomoda. Mas eu acredito Eu que vai. acredito que isso fala mais sobre a pessoa do que sobre a gente. Até porque eu acho que a gente deve respeitar o jeito que cada pessoa vive. Se uma pessoa vive de uma maneira totalmente diferente da minha, eu preciso respeitar e não criticar. Então, eu acredito que, tipo assim, as pessoas que criticam é porque, gente, é só não é feliz. Como eu falei, crítica construtiva serve. Agora, crítica por maldade mesmo, Mas é muito difícil hoje em dia você saber quem é que está tendo uma crítica construtiva e quem não está tendo. É muito difícil. Mas outra pergunta que eu quero fazer também. Tem muitas perguntas assim hoje para nós jovens. Por quê? Porque os jovens é o que tem bastante dúvidas em muitas coisas. E eu queria saber, e muita gente acha que também queria saber, como a gente pode fazer para saber que é Deus que está falando com a gente. ó, já teve várias. Eu acho assim, quando é Deus falando com a gente sente. Porque, tipo assim, já teve muitas vezes pessoas que veio falando comigo dizendo, Deus está falando contigo assim, assim, assim. E, tipo, aquilo era totalmente contrário do que eu tava vivendo, né? Então, eu acredito que isso não era a vontade, tipo assim, Deus falando comigo. Agora, já teve pessoas, tipo, já teve dias de eu fazer uma oração em casa, ou até mesmo quando eu cheguei na igreja, falar, Senhor, fala comigo hoje. E no mesmo dia, exatamente no mesmo dia, Deus usou uma pessoa para falar comigo. Então, acredito que quando é Deus falando conosco, a gente sente que realmente é Deus. Hoje em dia, a gente tem que, tipo assim, saber diferenciar a voz de Deus e a voz que não é dele. Porque hoje em dia, como a gente tem visto, está surgindo muitas pessoas que querem usar o nome de Deus em vão. E não é assim. A palavra de Deus não é uma coisa que deve ser brincada. E muitas pessoas estão usando a palavra de Deus para brincar, realmente. Mas quando é Deus, e quando a gente tem o Espírito Santo na nossa vida, a gente sente que aquilo é a voz de Deus falando. E continuando com as perguntas, por que devemos confessar os nossos pecados se eles já foram perdoados? Bom, a gente sabe que quando Jesus ele morreu na cruz, nossos pecados eles foram sim perdoados, né? Só que todos os dias a gente peca novamente. Se a gente, tipo assim, Deus tivesse perdoado nossos pecados e a gente nunca mais pecasse, para que a gente ia pedir para ele nos perdoar se a gente não ia ter pecado? Mas todos os dias a gente peca. Todos os dias a gente faz alguma coisa que desagrada a Deus. Então acredito que é por isso que a gente tem que todos os dias estar pedindo para que ele nos perdoa, entendeu? Para que, tipo assim, esses pecados sejam realmente perdoados. O Senhor precisa perdoar os nossos pecados, entendeu? Então é por isso, porque todos os dias nós erramos e muitas das vezes a gente peca hoje e a gente fala, nunca mais eu vou fazer isso. Amanhã faz de novo, entendeu? Então por isso que a gente precisa desse perdão do Senhor todos os dias. O cristão ele tem que lidar com esse pensamento de culpa na sua cabeça quando ele peca, e aí aquele sentimento, porque o inimigo ele acusa, né? Ele chega para acusar, você fez isso, você fez aquilo. Não, às vezes, alguém viu você pecando e a pessoa chega, mas às vezes no seu pensamento, o inimigo ele te acusa. E como você deve lidar com essa culpa? Tem dois lados. Um é que pode ser o inimigo nos acusando, porque o inimigo faz isso. E outra é que o próprio Espírito Santo ele nos acusa para que a gente se conserte perante Deus. Então, eu acho que como a gente deve lidar com isso é tipo não deixar isso descer para o nosso coração. Porque entrar na nossa mente, tudo bem. Agora, quando a gente deixa descer para o nosso coração, a gente continua naquilo. Deus nunca vai me perdoar, Deus nunca vai me perdoar. Nunca pede perdão e continua na prática do erro.
Mas a partir do momento que você pede perdão e Deus ele te perdoa, você sente aquele refrigério na alma, entendeu? O Senhor ele é tipo assim, como tu já falou, quando Deus ele perdoa os nossos pecados, ele passa uma borracha e esquece, né? Às vezes quando eu e tu briga, minha filha, nós briga de manhã, passa o tempo, pede desculpa, quando é semana que vem nós ainda tá lembrando daquilo que da mesma coisa e fala, mas tu não fez isso. Só que Deus não, Deus é diferente. Deus ele quando ele nos perdoa, ele passa uma borracha e esquece. Agora a partir do momento que a gente pratica de novo, aí é diferente. Eu acho que nós que somos seres humanos, nós devemos colocar na nossa cabeça. Se eu errei, errar é humano, claro. Mas se eu errei, eu vou procurar melhorar. Então acredito que, tipo, tudo, esse sentimento de culpa vai vir na nossa vida, mas que a gente venha colocar no nosso coração. Eu não vou deixar descer pro meu coração e quando eu errar, eu vou pedir perdão para Deus, me arrepender e não praticar mais. Porque como eu falo, tipo, a gente pede perdão para Deus, mas depois pratica de novo. Isso acontece, acredito que com todo mundo, já aconteceu comigo, já aconteceu contigo. Muitas. Tem como isso acontecer? Por exemplo, eu peco bem aqui agora e aí daqui a pouco eu vou lá e falo, Senhor, me perdoa, me perdoa. E eu realmente ter se arrependido. Só que depois eu vou lá e cometo o mesmo erro de novo. Foi um arrependimento sincero? Eu acredito que sim. Até Mas porque. se pecou de novo. Não, mas sabe por quê? Tipo assim, o inimigo ele usa estratégias para ele nos fazer cair na tentação. Entendeu? Então, muitas vezes a gente se arrepende e a gente tem uma convicção, Senhor, eu nunca mais vou fazer isso. Só que o inimigo ele sabe a nossa fraqueza. Deus sabe a nossa fraqueza. E o inimigo ele também sabe. Então ele usa aquilo para fazer a gente pecar novamente. É claro que depende da situação que nós estamos. Quanto mais próximo a gente tiver de Deus, mais longe a gente vai estar do pecado. Mas se a gente não tiver tão próximo de Deus assim, a gente é fácil para não resistir à tentação. E para encerrar o nosso De Frente com Miriam, eu queria que você desse um conselho para os jovens de hoje em dia. Porque muitos jovens hoje querem vir para a presença de Deus, outros são fracos. E qual o conselho que você dá para esses jovens de hoje em dia? Olha, a juventude é uma das piores fases em relação a, tipo, estar na presença de Deus. É uma das piores, porque é uma fase que a gente é mais tentado. Porque, tipo assim, é claro que quando a gente tá mais velho, a gente é tentado, claro que é. Mas a juventude é onde tem mais, como é que eu vou falar? Mais tentações para os jovens. Então, para nós jovens, o conselho que eu dou para cada um de nós é que nós venhamos a cada dia se apegar com Deus. Porque hoje em dia eu acredito que o mundo não é isso que o mundo mostra. Tipo assim, o mundo é ilusão. Por que que as pessoas elas estão felizes uma hora e no mesmo momento estão angustiadas? Que felicidade é essa que o mundo diz trazer se a pessoa está alegre hoje, mas amanhã acorda angustiada, triste, depressiva? Então, acredito que nós temos que ter no nosso coração que a verdadeira felicidade é somente quando a gente tem Deus na nossa vida. Porque eu falo isso por experiência própria. Eu tenho uma frase que eu sempre costumo dizer, é que nós que temos Deus em nossa vida, nós temos momentos tristes, mas nós somos felizes. E quem está no mundo tem momentos felizes, mas é triste, porque não tem Deus. Então, eu acredito, para vocês jovens que estão me escutando nesse momento, eu peço que vocês busquem a cada dia Deus. Às vezes as pessoas podem até falar, mas é sem graça ser crente. Não é. É a melhor coisa que a gente poderia fazer na nossa vida. Porque quando a gente tá na casa de Deus, eu não, tipo, eu vou pra casa de Deus, às vezes eu tô triste, às vezes eu tô sem coragem, tô sem força, mas quando eu saio de lá, eu saio renovada, eu saio com força, saio feliz. Então, que a gente venha se apegar com Deus e não deixar que o inimigo ele nos tente, porque o que o inimigo quer é isso. O inimigo ele destrói famílias. Quantos jovens hoje em dia a gente vê maltratando pai e mãe? Quantos jovens hoje em dia a gente vê que não tem mais respeito pelos pais, não tem mais respeito pelos familiares, e isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós sejamos unidos, né? Que nós venhamos a cada dia ser feliz. E Deus ele não quer coisas ruins para a nossa vida. Então, o que eu peço para cada jovem é busque a Deus.
Você não precisa aceitar Jesus hoje, não. Eu acho que tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo na vida de cada um. E eu não estou forçando ninguém a aceitar Jesus, não. Mas busquem a Deus, que o próprio Deus ele vai fazer isso na sua vida, ele vai transformar. Eu acho que Deus ele vai entrando devagarzinho, mas a partir do momento que a gente der lugar para ele entrar. E uma coisa que eu digo para os jovens hoje em dia é que o pecado ele está levando muitos jovens. Hoje em dia a gente já viu quantos jovens têm morrido com drogas, quantos jovens têm morrido de acidente porque tava bebo, veio de uma festa, tava bebo, morreu. E quantos jovens já se foram. Mas se a gente for pensar, quando a gente tem Deus em nossas vidas, o próprio Deus ele nos livra, ele nos guia. Meu pai sempre me ensinou uma coisa, meu pai e minha mãe, que nós devemos toda vez que a gente for sair, nós devemos sempre orar e falar: Senhor, guia, que o Senhor venha nos guiar, me livra. Toda vez que a gente vai viajar, quando a gente vai, pai sempre fala: ó, passa o dia com Deus. Pai sempre fala isso pra gente, manda bom dia lá no grupo e fala: passa um dia com Deus, meus filhos. Por quê? Porque ele quer que a gente esteja, porque ele sabe que com Deus a gente tá seguro. Então, claro que a gente, tipo, não tem, ele não pode nos proteger naquela hora, mas Deus, quando ele tá no nosso lado, ele nos protege. Então é isso que eu quero dizer para os jovens: se apegue com Deus. Se apegando com Deus, Deus ele pode transformar a vida de cada um de vocês. Isso aí, ela tava com a resposta na ponta da língua, minha gente. Para você que é jovem, tá assistindo esse vídeo, siga o conselho. E, gente, vamos ficar por aqui com esse bate-papo. Gente, vou tentar trazer mais pessoas aqui, mais convidados. Vou estar postando lá no Instagram também, para vocês mandarem pessoas para me trazer aqui. Podem mandar uma. Como é que chama? Me ajuda, minha irmã. Vocês querem que viria atrás? Pode colocar nos comentários quem você quer que eu traga aqui, que eu vou trazer pastores ou pessoas cristãs, qualquer pessoa que você queira que eu traga aqui, que eu vou trazer. Então, ficamos por aqui. Dá tchau pro povo. Tchau, pessoal. Gostou de vir aqui? Gostei. Ficamos por aqui e tchau, tchau.